O sol começava a nascer por trás das montanhas de Minas Gerais, tingindo de dourado os contornos rústicos da oficina Farias 44. Era ali, entre parafusos espalhados, pneus de trilha e cheiro de óleo queimado, que Helena Farias escrevia sua história. A oficina era seu templo e sua fortaleza, um lugar construído com suor, renúncias e coragem. Helena, com seus 36 anos, mãos calejadas e olhar firme, era a alma daquele espaço onde jipes ganhavam nova vida e corações, talvez também. Ela acordava antes das 5, colocava o macacão jeans manchado de graxa, prendia o cabelo, castanho em um coque apressado, e descia os poucos degraus de sua casa anexa à oficina. Sua rotina começava com um café preto forte, o suficiente para acordar até um caminhão. Depois, mergulhava de cabeça nos motores e diagnósticos, quase como se cada peça fosse um enigma a ser decifrado. Naquele dia em especial, enquanto girava, a chave de fenda em um diferencial emperrado, ouviu o ronco de um motor desconhecido se aproximando. Ergueu os olhos, franzindo o senho. Era cedo demais para clientes. Um carro preto moderno parou na entrada. Dele desceu um homem de terno desbotado e expressão hesitante. Ele andava com um misto de elegância urbana e insegurança rural. Trazia uma mochila nas costas e o olhar de quem carrega o peso de um passado recente. "Oficina Farias?" perguntou com um leve sotaque de São Paulo. "Vim pelo anúncio do ajudante. Falei com o Sr. Raul pelo telefone." Helena o analisou de cima a baixo. Não parecia ter o perfil de quem aguentaria uma semana ali. Muito limpo, muito arrumado, muito perfumado. "Você sabe trocar o óleo de um Wrangler 95 sem derramar tudo." "No chão?" retrucou, secando as mãos com um pano sujo. "Ainda não, mas aprendo rápido", respondeu o homem firme. Ela soltou uma risada sarcástica. "É melhor aprender rápido mesmo. Aqui não tem tempo para frescura nem para gente que só sabe falar bonito." Ele sorriu de canto, como se soubesse que aquele era o começo de um desafio. E ela, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um leve tremor. Algo curioso, como um motor antigo voltando a funcionar depois de muito tempo parado. O nome dele era Daniel Goulart, ex-executivo de uma multinacional do ramo automotivo. Ex-rico, ex-famoso, ex-tudo. Agora só um homem tentando escapar da sombra de um escândalo corporativo que não foi totalmente culpa dele. Mas também não foi inocente o suficiente para sair ileso. Fora traído por sócios, humilhado pela imprensa e deixado por uma noiva que só amava sua conta bancária. Ali, entre paredes grafitadas com nomes de competições off-road e um cachorro vira-lata chamado Pistão, Daniel tentava reconstruir quem era. Nos dias seguintes, Daniel ralou muito. Sujou as mãos, cortou os dedos, tropeçou em ferramentas, levou broncas de Helena, que não aliviava nem um pouco por ele ser novo. Mas algo nele a instigava. Era paciente, observador, atento, não reclamava de nada. E em vez de fugir das dificuldades, mergulhava nelas. À noite, quando a oficina fechava, ele ficava sentado ao lado dela, tomando uma cerveja gelada, falando sobre carros antigos, música dos anos 80 e livros que lia quando era criança, enquanto ela falava das trilhas em que quase perdeu o para-choque, do pai que lhe ensinou tudo sobre motores e da mãe que partiu cedo demais. Aos poucos, entre ferramentas e confidências, uma faísca surgia. Não era apenas curiosidade. Era algo mais visceral, uma atração envolta de respeito e admiração. Como se os dois, tão diferentes em essência, fossem peças de um mesmo quebra-cabeça montado pelo destino. E naquele fim de tarde, enquanto ele a ajudava a soldar uma peça difícil, seus olhares se cruzaram. Helena sentiu algo diferente. O calor da solda não se comparava ao calor no peito. Daniel sorriu de leve, com o rosto suado e um filete de graxa na bochecha. "Você é diferente de tudo que eu já vi, Helena." Ela desviou o olhar,
fingindo concentrar-se no trabalho. A graxa nos olhos, disse com uma meia risada. Mas por dentro, algo novo começava a roncar. Naquela manhã, a oficina parecia respirar em um ritmo diferente. O som dos martelos, o estalar do compressor de ar e o ronco dos motores continuavam os mesmos. Mas havia algo no ar. Um novo tipo de silêncio, o que nasce da presença de alguém, que começa a se tornar importante sem fazer barulho. Daniel estava lá antes do horário, como sempre. Vestia uma camiseta simples e um macacão jeans, que já começava a ganhar suas próprias marcas de graxa e desgaste. Helena o observava de longe, com uma chave inglesa na mão, e não conseguia evitar a admiração silenciosa que começava a sentir. Ele era metódico, discreto, mas tinha aquele olhar de quem viveu demais, sofreu calado e ainda assim tinha uma elegância, até no modo como lavava peças sujas de óleo. Cuidado com essa junta, se apertar demais, racha. Ela alertou, passando por trás dele. Já rachei coisas piores, corações principalmente, respondeu com um meio sorriso, sem tirar os olhos da peça. Helena travou. Era raro alguém falar com ela daquele jeito. Não havia deboche nem segundas intenções. Era apenas uma constatação honesta. Aquilo a desarmou por um instante. Durante o almoço, sentaram no velho sofá desbotado nos fundos da oficina. Pistão, o vira-lata, dormia entre eles. Daniel abriu a marmita com arroz, frango e farofa, algo que comprara na vendinha da esquina. Helena, como sempre, só beliscava alguma coisa e tomava café forte demais. "Você sempre viveu aqui?" ele perguntou, olhando em volta. "Não. Nasci no sertão da Bahia. Meu pai era mecânico. Me ensinou tudo. Quando ele morreu, eu vim para cá com a cara e a coragem. Essa oficina era uma ruína. Demorou mais de 10 anos para ser o que é hoje. E nunca pensou em parar?" Ela deu uma risada curta. "Parar? Isso aqui sou eu. Quando não tiver mais oficina, eu também não existo mais." Daniel olhou para ela com uma mistura de respeito e carinho. Havia tanta firmeza naquela mulher, mas ao mesmo tempo uma dor escondida nos olhos castanhos que ela jamais deixava transparecer. Ele respirou fundo. Sentia que precisava contar algo, um pedaço do próprio passado que o atormentava. "Eu perdi tudo, sabe? Empresa, prestígio, amigo, minha noiva. Um dia acordei e percebi que tudo o que eu acreditava tinha desmoronado. E o pior, não era inocente. Fiz vista grossa para muita coisa errada. Paguei o preço." Helena não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para ele. Ali, entre o cheiro de graxa e poeira, 2 mundos colidiam. O da mulher que construiu com as mãos o que era seu, e o do homem que tentava limpar as mãos da sujeira invisível dos erros do passado. "Pelo menos você teve o que perder." "Eu nunca tive nada", ela disse com a voz mais baixa do que o normal. "Quando cheguei aqui, dormia dentro de um jipe abandonado. Roubei pão velho para não morrer de fome. Só ganhei respeito depois de ganhar o Rally das Pedras, contra um monte de marmanjos que riam de mim. Aposto que eles engoliram a poeira do seu escapamento." Ele brincou, tentando aliviar a tensão. Ela riu, um riso sincero, que escapou sem pedir licença. Foi nesse instante, nesse riso, que algo se desfez entre eles. Uma barreira invisível. Pela primeira vez, Helena o olhou diferente. Não como o forasteiro bem-falante, mas como alguém que também havia caído, se sujado e ainda assim tinha coragem de tentar de novo. Naquela noite, a chuva começou a cair pesada. A oficina inteira se encheu com o cheiro da terra molhada e trovões rasgaram o céu escuro. Um curto-circuito no portão principal forçou Helena e Daniel a ficarem presos lá dentro. O gerador falhou. As luzes se apagaram. Apenas os relâmpagos iluminavam os contornos da oficina. "Parece que o universo quer que a gente continue conversando", ele disse, com a voz baixa, sentando-se no chão de cimento ao lado dela.
O universo sempre teve um senso de humor estranho, respondeu, cruzando os braços. Ficaram em silêncio, um silêncio confortável. Helena sentia o coração acelerado, mas não era medo. Era uma inquietação boa, como o momento em que se dá partida num motor e ele responde com força. Daniel a olhou nos olhos e, por um breve segundo, seu rosto se aproximou do dela. Mas ela virou o rosto. Não se engane, Daniel. Aqui, todo mundo quebra antes de consertar. Ele assentiu, respeitoso, mas seu olhar dizia tudo. Estava disposto a ficar, mesmo que levasse uma vida inteira para ajustar cada peça do coração dela. E, do lado de fora, a chuva lavava o mundo, como se preparasse a estrada para o que viria a seguir. A tempestade que caíra na noite anterior parecia ter levado embora não apenas a poeira da oficina, mas também algo no coração de Helena. Nos dias que se seguiram, ela passou a observar Daniel de um jeito novo, um pouco mais com os olhos, um pouco menos com a desconfiança. Ele, por sua vez, ganhava espaço entre os funcionários e até entre os motores. Já trocava velas com rapidez, entendia as manhas dos Land Rovers mais temperamentais e arriscava até piadas no meio do expediente. Mas havia algo em seu comportamento que Helena ainda não conseguia decifrar. Um detalhe sutil, como um motor com ruído imperceptível. Naquela quarta-feira, o tempo estava abafado. Helena decidiu liberar a equipe mais cedo para poder mexer sozinha no velho jipe militar que dormia nos fundos da oficina, coberto por uma lona pesada. Ninguém tocava naquele veículo. Para ela, era quase sagrado. O único bem que herdara do pai e também o último lugar onde o vira vivo antes de desaparecer misteriosamente. Mas ao puxar a lona, ela parou. Perplexa. O capô do jipe estava entreaberto, ferramentas alinhadas em torno dele, e sobre o assento do carona, uma pasta de couro antiga com o nome do seu pai gravado em dourado. Eustáquio Farias. O sangue de Helena gelou. "Quem mexeu aqui?" gritou a voz firme, quase ameaçadora. Daniel, que vinha do galpão lateral, apareceu na porta. "Fui eu!" Ela se virou com os olhos em brasa. "Você mexeu no jipe do meu pai?" "Helena, me escuta. Eu sei que é importante para você, mas eu reconheci esse modelo. É idêntico ao jipe do Coronel Bento, um dos investidores secretos da antiga Autodrive, empresa que meu pai também foi sócio oculto. Eu achava que era coincidência, mas quando vi os detalhes da carroceria e depois encontrei essa pasta ali dentro, Helena o interrompeu com o rosto empalidecido. "Como você sabe disso tudo?" Daniel respirou fundo. "Porque antes de vir para cá, eu investigava meu próprio passado. E o nome do seu pai apareceu em um documento que meu advogado conseguiu. Um registro de sociedade oculta com meu pai e mais 2 homens. Uma aliança que desapareceu misteriosamente, junto com as patentes de um projeto revolucionário de suspensão para jipes. E então seu pai sumiu, como se nunca tivesse existido. O silêncio entre eles foi sufocante. Helena pegou a pasta de couro com mãos trêmulas. Dentro havia papéis envelhecidos, esquemas técnicos, cartas manuscritas e um envelope fechado com cera. O nome dela estava ali escrito à mão. "Para Helena quando ela estiver pronta." Ela hesitou, então abriu. No interior, uma carta do pai, escrita com caligrafia firme. A mensagem começava com afeto, mas logo revelava um segredo. Ele estava sendo ameaçado. Dizia ter escondido parte das provas e do projeto dentro do próprio jipe e alertava que o verdadeiro inimigo viria de terno e sorriso fácil. Helena largou a carta, o coração disparado. Olhou para Daniel com o olhar encharcado de dúvidas e medo. "Você sabia disso? Sabia desse envelope?" Ele fez que não, sincero. "Eu juro que não. Helena, eu não vim aqui para te enganar. Mas talvez
Talvez o destino tenha nos colocado no mesmo caminho por um motivo maior do que imaginávamos. Ela sentiu o chão balançar sob seus pés. A dor da perda do pai, a desconfiança, a revelação de que havia sido enganada por anos, e agora esse homem que ela começava a amar, envolvido num mistério que a perseguia desde menina. Não quero saber de destino agora, ela disse, tentando controlar o tremor na voz. Quero a verdade. Toda, Daniel assentiu. Então vem comigo, hoje à noite. Quero te mostrar algo. Mais tarde, no alto de um mirante abandonado nos arredores da cidade, Daniel revelou o que vinha escondendo. Levou Helena até um velho galpão fechado com cadeado. Lá dentro, sob uma lona, havia uma bancada com arquivos, fotos antigas, partes de motores modificados e uma parede coberta com conexões feitas com barbantes vermelhos, como em filmes de investigação. Desde que perdi meu nome no mercado, decidi cavar fundo na sujeira das empresas onde trabalhei. Descobri que seu pai foi um dos gênios por trás de uma tecnologia que vale bilhões hoje, mas foi silenciado. Falsificaram sua morte, roubaram tudo e tentaram apagar qualquer rastro. Eu juntei tudo isso antes de vir para cá. Só não sabia que ia me apaixonar por você. Helena se sentou em choque. Lá estavam fotos do pai, registros bancários, mapas, a verdade escancarada diante dos seus olhos. Ela olhou para Daniel. Não sabia o que dizer. Um redemoinho a consumia por dentro. A dúvida e o desejo, a raiva e a gratidão, o medo e o amor. Mas uma coisa era certa, a vida como ela conhecia acabava ali, e o amor, esse começava agora. O silêncio do retorno à oficina foi carregado de um peso novo. Não era mais a tensão simples de dois desconhecidos tentando se entender. Agora, havia entre eles um véu de segredos revelados e sentimentos em ebulição. Helena dirigia o jipe com as mãos firmes no volante, mas o olhar distante. As palavras da carta de seu pai ainda ecoavam em sua mente. O verdadeiro inimigo virá de terno e sorriso fácil. E Daniel, ele viera assim. Mas também viera com verdades que ela jamais teria descoberto sozinha. Chegaram em frente à oficina quando já passava da meia-noite. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas. Helena estacionou e desceu em silêncio. Daniel hesitou por um momento, depois a seguiu. Preciso saber. Ela disse parando antes de abrir o portão. Por que você guardou isso? De mim? Por que não me contou no dia em que chegou? Porque eu não sabia se podia confiar em você. Ele respondeu sem hesitar. E também porque, naquele primeiro dia, eu era apenas um homem tentando fugir da própria ruína. Não sabia que iria me envolver tanto, me apaixonar. Helena virou-se para ele com o olhar cravado no dele. Você está apaixonado? Completamente, respondeu, como quem não tinha mais nada a esconder. Ela ficou em silêncio. Queria acreditar, queria tanto acreditar, mas seu coração era um terreno onde a desconfiança havia sido plantada fundo demais. Entraram na oficina. Tudo estava quieto. A equipe já havia ido embora há horas. A luz fraca do galpão revelava a poeira dançando no ar. Helena caminhou até o jipe do pai e acariciou o volante com dedos delicados, como se ele pudesse responder. Eu passei minha vida consertando o que os outros quebravam, ela disse, quase num sussurro. Motores, eixos, carcaças, mas o que fazem com a gente, às vezes não tem conserto. Daniel se aproximou por trás. Tocou o ombro dela com suavidade. Se você me deixar, eu ajudo você a ajustar isso, a reconstruir tudo. Não só o que foi tirado de você, mas também o que ficou faltando. Ela se virou lentamente. Os dois estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro, e naquele instante, todas as dúvidas se dissiparam por um segundo. Helena o beijou. Não. Foi um beijo doce.
Foi um beijo urgente, intenso, carregado de raiva, de medo, de desejo, como se quisesse punir e ao mesmo tempo se perder nele. E Daniel correspondeu com igual intensidade, como quem finalmente encontra abrigo depois de uma longa tempestade. Quando se afastaram, os olhos dela estavam marejados. Isso não muda o que temos que enfrentar, ela disse. Não muda, mas fortalece, ele respondeu, acariciando o rosto dela. Na manhã seguinte, Helena convocou uma reunião com seus advogados. Com os documentos encontrados por Daniel, iniciou um processo legal contra os antigos sócios de seu pai. O escândalo que um dia destruiu Daniel agora podia ser a chave para reerguê-los juntos, mas o inimigo estava atento. Do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa, um homem de meia idade assistia às notícias em um telão. Tinha os cabelos grisalhos bem penteados, usava terno sob medida e mexia seu uísque com uma lentidão quase metódica. A filha do velho Farias resolveu brincar de detetive, disse ele, para ninguém em especial. E o garoto Goulart está do lado dela, como sempre, um romântico inútil. Ele pegou o telefone. Coloque alguém naquela oficina. Quero saber cada passo dela. E se preciso for, tirem-na do caminho. Enquanto isso, Helena e Daniel, sem saber que estavam sendo vigiados, mergulhavam de cabeça em algo maior do que jamais imaginaram. A verdade, o amor e a ameaça agora formavam uma engrenagem perigosa, e o próximo movimento seria decisivo. Helena não era mais apenas uma mecânica, milionária coberta de graxa. Ela era a herdeira de uma verdade roubada e estava prestes a lutar por ela. Os dias seguintes foram uma verdadeira tempestade dentro da oficina Farias, mas não por causa de peças quebradas ou motores emperrados, e sim pelas decisões que Helena estava tomando uma a uma, como quem reconstrói uma estrutura rachada até o alicerce. A revelação dos documentos havia desencadeado um processo de mudanças intensas. Reuniões com advogados, viagens rápidas a Belo Horizonte, longas conversas por telefone com acionistas antigos e noites insones estudando tudo que o pai lhe deixara escondido durante anos. A mulher que antes só se preocupava com pistões e embreagens, agora entrava em salas de reunião com a mesma firmeza com que entrava num motor fundido, decidida a resolver. Mas era com Daniel que as coisas se tornavam mais complicadas. E, ao mesmo tempo, mais profundas. Havia um magnetismo entre eles que ia além do toque, além da atração. Era uma força que os ligava por dentro, por memórias, por dores que se espelhavam. Em meio às ameaças que surgiam com o processo judicial, ao medo de retaliações e às marcas do passado, eles se tornavam indispensáveis um ao outro. Certa noite, após um dia exaustivo, Helena o encontrou deitado sob um jipe, suando, com uma lanterna presa no queixo e mãos engraxadas. Ela parou, apenas observando. Havia algo de poeticamente bonito naquele homem, que mesmo vindo de um mundo de ternos e reuniões de acionistas, agora se deitava sobre o concreto frio, vestindo o mesmo macacão puído que ela. Não acredito que você ainda está aí embaixo, ela disse. Cruzando os braços, sorrindo de leve, Daniel deslizou para fora do carro, limpando o rosto com as costas da mão. A graxa está começando a entrar na minha corrente sanguínea. Logo eu vicio nisso. Helena agachou-se ao lado dele. O olhar dela era diferente, mais doce, mais aberto. Obrigada por não ter desistido. Ele estendeu a mão e segurou a dela com delicadeza. Eu vim para fugir da minha própria história e acabei encontrando a nossa. Ela o puxou para perto. E ali, entre os sons da noite e o cheiro familiar de oficina, eles se beijaram com mais calma do que urgência. Era um beijo que dizia: você está aqui, e eu também. Mas enquanto o amor florescia entre as engrenagens e os silêncios da madrugada,
O inimigo se aproximava pelas sombras. Helena passou a perceber olhares estranhos na rua, carros parados perto da oficina por tempo demais. Mensagens anônimas começaram a chegar em seu celular. Você está mexendo onde não devia. É melhor parar antes que alguém se machuque. Você quer mesmo perder tudo de novo? Ela não contou a Daniel de imediato. Queria protegê-lo, mas ele percebeu sua inquietação. Naquela mesma semana, enquanto ela dormia exausta no sofá da casa ao lado da oficina, ele vasculhou os papéis do processo e as cartas antigas do pai de Helena. Algo chamava sua atenção. Um símbolo gravado nas plantas do projeto original de suspensão. Um selo que ele já havia visto antes. Mas onde? Na manhã seguinte, Daniel fez uma visita a um antigo colega da época da Autodrive, agora afastado e morando isolado. E lá teve sua resposta. O símbolo pertencia a um grupo empresarial oculto, um consórcio criminoso que financiava projetos promissores para depois eliminarem seus criadores e patentear os inventos como seus. O seu sogro, quer dizer, o pai da Helena, estava na lista negra deles. O homem contou com os olhos baixos. Foi só questão de tempo até silenciarem ele. Daniel voltou para a oficina em estado de alerta. Precisava contar a verdade a Helena, mas quando chegou, ela não estava lá. Em cima da bancada, um bilhete, escrito à mão. Fui resolver algo sozinha. Não tente me seguir. H. Daniel sentiu o estômago revirar. Ela estava indo direto para a Toca dos Lobos. A manhã havia nascido cinza, carregada de nuvens baixas que ameaçavam tempestade. Mas a verdadeira tormenta já estava em curso, e seu nome era Helena Farias. Ela dirigia sozinha por uma estrada de terra estreita, onde apenas seus jipes modificados ousavam passar. Os pneus derrapavam na lama, mas seus olhos estavam firmes no retrovisor e no horizonte. Estava decidida. A carta de seu pai, as ameaças recentes, os arquivos de Daniel, tudo apontava para um único lugar. A antiga fazenda onde seu tio, Jonas Farias, se isolara nos últimos anos. O mesmo homem que outrora fingira ser seu protetor, mas que agora ela começava a enxergar como o algoz de sua história. O coração de Helena batia forte, mas não por medo. Era raiva, era dor, era a necessidade de entender o porquê. Enquanto isso, Daniel vasculhava a cidade em busca de pistas. Procurou nos postos, parou em oficinas vizinhas, ligou para todos os contatos que tinha. Ninguém sabia onde ela estava. Ao ver o bilhete novamente, algo o inquietou. O modo como Helena escrevera a letra H, com um traço curvo e forte, era o mesmo que usava nos rascunhos dos antigos cadernos da adolescência, que ele havia visto sem querer quando ela o deixara ajudar na organização da sala do pai. Fazenda Horizonte Azul, ele lembrou. Helena contara uma vez, ao acaso, que passava os verões lá com o pai antes da tragédia, e que depois disso nunca mais voltou. Daniel partiu sem pensar duas vezes. A fazenda era um campo isolado entre colinas e vales fundos, com cercas tortas e um casarão antigo que parecia ter parado no tempo. Quando Helena desceu do jipe, sentiu um arrepio. As lembranças vinham em ondas, o pai sorrindo, ela brincando com ferramentas no alpendre, e depois o vazio, o silêncio, a ausência inexplicável. A porta da casa estava entreaberta. Ela empurrou com cuidado. Tio Jonas? Chamou. Um estalo ecoou dentro do casarão. Em seguida, passos. Olha só quem resolveu voltar para casa, disse uma voz grave, arrastada. Era ele, Jonas Farias, mais velho, mais magro, os olhos escondidos sob sombras pesadas. A princesinha do asfalto, agora milionária e cheia de perguntas. Helena manteve a calma, mas por dentro cada músculo tremia. Você sabia que meu pai foi ameaçado? Que ele deixou um projeto que foi roubado por vocês? Jonas riu baixo, se servindo de um conhaque. Seu pai era um idealista, um sonhador.
e sonhadores, minha querida. Não sobrevivem no mundo dos negócios. Você o matou? Ela disparou. Jonas não respondeu de imediato. Balançou o copo encarando o líquido âmbar como se ali estivesse a resposta. Às vezes, a morte não vem com um tiro. Vem com silêncio, com um contrato, com a omissão. Helena avançou um passo. Você tirou tudo dele. E tentou tirar. De mim também. Mas você sobreviveu, ele disse sorrindo. É isso que me fascina, sua garra, sua força, seu orgulho. E agora você está aqui, cheia de coragem. Achando que pode me derrubar sozinha, ela ergueu a voz. Eu não. Estou mais sozinha. Foi então que Daniel apareceu sujo de terra, ofegante, com os olhos em chamas. Solte essa taça, Jonas. Já tem testemunha o suficiente para pôr você atrás das grades. O silêncio foi cortado pela tensão. Jonas recuou, levemente surpreso, mas ainda arrogante. O que você vai fazer? Me prender com um jipe? Não, disse Daniel firme, mas já entregamos as cópias dos documentos ao Ministério Público. E a imprensa adora uma boa história de herança roubada e sabotagem industrial. Você não tem mais para onde correr. Helena se aproximou de Daniel. Os dois ficaram lado a lado. Eu não quero vingança, tio, ela disse. Eu quero justiça. Pelo meu pai, por mim, pela verdade. Jonas olhou para os dois e pela primeira vez seu sorriso sumiu. Aquilo que ele temia havia se concretizado. Eles estavam juntos e estavam certos. Ele tentou fugir, mas a polícia já estava a caminho. Helena havia ligado anonimamente de um telefone público antes de entrar. Quando as sirenes ecoaram entre as montanhas, ela sentiu as pernas cederem. Daniel a segurou antes que ela caísse. Acabou, ele disse em voz baixa. Ela se aninhou no peito dele, tremendo. Não, está só começando. Naquela noite, de volta à oficina, Helena e Daniel se permitiram uma trégua. Ficaram abraçados no sofá, manchado de graxa, com Pistão dormindo aos pés e o som da chuva batendo no telhado. Ali, no silêncio da vitória, os dois se olharam com uma ternura rara. Você ainda quer ficar? Ela perguntou com um fio de voz. Daniel segurou sua mão. Eu nunca mais vou embora. E então se beijaram, com a certeza de que, mesmo com todas as curvas perigosas do caminho, tinham encontrado algo que valia mais do que qualquer herança. Tinham encontrado um ao outro. Os dias que seguiram a prisão de Jonas Farias foram intensos, como as trilhas que Helena costumava encarar com seus jipes em campeonatos, cheios de obstáculos, exigindo equilíbrio, coragem e foco. A história ganhou repercussão nacional. Jornais e sites de finanças e automobilismo contaram com entusiasmo e surpresa a trajetória da rainha da graxa, a mulher humilde, filha de um gênio sabotado que desvendou um esquema corrupto e recuperou a herança que lhe foi negada. Mas, para Helena, a fama nunca foi um prêmio. A oficina, sim, o cheiro do óleo, o barulho dos motores, o ronco grave de um V8. Era ali que o coração dela batia. E agora, ela queria que ele batesse diferente, em dupla. Daniel, cada vez mais integrado à equipe e à vida de Helena, deixara para trás o último vestígio do mundo executivo. Vendido seu apartamento luxuoso em São Paulo, comprara com parte do valor um terreno ao lado da oficina Farias. E num gesto que tocou até os mais durões da oficina, começou a construir ali uma nova ala. Um espaço voltado para treinamento de jovens mecânicos, com oficinas escola e um pequeno centro de pesquisa automotiva. Quero que outros como você, ele disse olhando nos olhos de Helena, descubram que suas mãos valem ouro, mesmo quando estão sujas de graxa. Ela o olhou em silêncio, com o peito apertado. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse entendido não apenas o que ela fazia, mas por quê. Naquela tarde, os dois subiram juntos a serra de jipe, levando Pistão no banco de trás. O céu estava limpo, azul como raramente se via,
e o vento parecia sussurrar segredos de felicidade adormecida. Pararam no alto do mirante, onde, meses antes, Daniel lhe mostrara os documentos sobre o pai. O mesmo lugar onde as primeiras peças do quebra-cabeça haviam começado a se encaixar. Agora era Helena quem tinha algo a mostrar. Ela abriu a mochila e tirou um envelope. Dentro, o documento oficial do registro da nova sociedade. Farias Angular. Off-Road Innovations. Daniel arregalou os olhos. Você quer mesmo? Quero mais do que isso. Ela respondeu com um sorriso que misturava firmeza e doçura. Quero que meu sobrenome esteja ao lado do seu, não só nos papéis, mas na vida inteira. Daniel a olhou em silêncio, os olhos brilhando. Isso é um pedido de casamento mecânico? Ela riu, pegando uma aliança improvisada feita de porca de parafuso que guardava desde criança. Isso é só o começo. O resto a gente constrói com tempo, solda e amor. Daniel segurou sua mão, emocionado. E ali, entre o céu, a serra e o ronco de um motor ao fundo, os dois selaram um pacto que nada mais poderia desfazer. De volta à oficina, começaram a planejar uma grande reinauguração para o novo centro. Convidaram jovens de comunidades rurais, empresas parceiras e até pilotos de rally para palestras e demonstrações. A cidade inteira se envolveu. A noite do evento chegou como um furacão de luzes, música e emoção. Helena entrou dirigindo o jipe militar restaurado de seu pai. Daniel estava ao seu lado, com um uniforme novo da empresa. Um macacão azul com detalhes dourados e o símbolo da nova marca bordado no peito. Todos aplaudiram de pé. E quando ela desceu, caminhando entre os convidados, Pistão pulando animado. Ao lado, sentiu que seu coração havia finalmente encontrado a batida certa, pela primeira vez em muitos anos. Ela estava leve, não porque o peso havia desaparecido, mas porque agora ela dividia o fardo com um homem que a amava não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era, forte, real, intensa, suja de graxa e cheia de alma. A nova fase da vida de Helena e Daniel estava em pleno giro. O centro de inovação já funcionava a todo vapor, com jovens curiosos aprendendo sobre suspensões, motores e, mais do que isso, sobre persistência. A oficina Farias Angular havia se tornado símbolo de algo maior, resistência, superação e amor genuíno. Mas havia um último desafio, ou melhor, um último rito. O maior evento off-road do país, o Rally das Montanhas, se aproximava. A competição onde, anos atrás, Helena ganhara respeito e espaço no mundo majoritariamente masculino. Só que dessa vez, ela não correria sozinha. Daniel, após meses de treinamento e testes em trilhas com o jipe militar restaurado, estava pronto para ser seu copiloto. Tem certeza? Ela perguntou, ajustando os cintos no jipe, olhando para ele com aquele sorriso que misturava medo e entusiasmo. Eu me preparei a vida toda para correr contigo. Só não sabia disso até agora. Ele respondeu, prendendo o capacete com aquele olhar que ela conhecia tão bem. Foco e paixão. O ronco do motor ecoou pelo campo de largada. A multidão assistia, e os dois estavam lado a lado. Não apenas por fora, mas por dentro, encaixados como engrenagens perfeitamente alinhadas. Largada foi dada. Durante horas, enfrentaram lamaçais, curvas perigosas, pedras soltas e subidas quase impossíveis. Cada obstáculo era vencido com sincronia e confiança. O jipe parecia voar entre as árvores. Eles não estavam ali só para vencer. Estavam ali para mostrar que estavam vivos, juntos, e venceram. Quando cruzaram a linha de chegada, a multidão explodiu em aplausos. Mas Helena nem ouviu. Tudo que ela sentia estava concentrado no olhar de Daniel, que a puxou pela cintura e a beijou com toda a força de quem acabou de cruzar a linha entre o medo e o amor.
Naquela mesma noite, uma pequena cerimônia foi realizada no alto do mirante. Amigos, funcionários da oficina, jovens aprendizes, mecânicos das antigas, todos estavam ali. Daniel e Helena, vestidos de forma simples, com as mãos ainda manchadas de óleo e sorrisos no rosto, trocaram votos sob a luz das estrelas. Não havia padre, não havia juiz, mas havia testemunhas, havia verdade. Eu prometo te amar quando a marcha travar, quando o motor falhar e até quando o combustível da vida parecer acabar, disse Helena, emocionada. E eu prometo ser teu estepe, tua ferramenta e teu copiloto, respondeu Daniel, fazendo todos rirem e se emocionarem. O beijo que selou a união foi longo, sereno e absoluto. Alguns meses depois, a vida seguia em ritmo intenso, mas cheio de paz. A oficina prosperava, o centro educacional já formava seus primeiros aprendizes e a história de Helena inspirava mulheres por todo o país. E então veio a surpresa. Uma manhã, enquanto organizava caixas de ferramentas antigas no galpão, Helena sentiu um enjoo repentino. Achou que fosse o calor ou o café forte demais, mas ao repetir por 3 dias seguidos, decidiu investigar. 2 coraçõezinhos, disse a médica sorrindo ao mostrar o ultrassom. Helena levou a mão à boca, os olhos marejados, gêmeos. Quando, contou a Daniel, ele a segurou como quem segura a vida. Riu, chorou, girou ela no ar como se fosse leve como o vento. Depois, de joelhos no chão da oficina, com pistão latindo de alegria, ele beijou sua barriga e disse: vai faltar graxa nesse mundo para tanto amor.